Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo Testamento, toda a jornada desde Cristo até o último dos profetas Malaquias. Todos os fatos que anunciam a chegada do Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, padroeiro dos estudos bíblicos, Jerônimo de Dalmácia, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixe seu like, comentem, compartilhem. Se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação para receber a notificação de nossos programas, não só dos nossos programas, de todos os programas da nossa web rádio Cristo Consolador. Não esqueça, isso é muito importante para todos nós. Vamos orar? Mestre Jesus, querido amigo, irmão, rogamos e agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de estarmos juntos, estudando as Escrituras, e que possamos ter um programa com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com nossos amigos de luz ao nosso lado, nos harmonizando, e tenhamos paz, grande aprendizado e crescimento espiritual. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. Bem, queridos, vamos estar em Samuel 1, primeiro livro de Samuel. Hoje vamos estudar capítulo de 3 a 7. Tá? Por quê? É uma grande história que vai acontecer nesses 4 capítulos, e os capítulos não são grandes, e como já coloquei para vocês, é uma história, realmente é uma história, não tem muita coisa teológica, muitas questões para nós discutirmos, a não ser a história em si, logicamente, discutir, enfim, mas com a possibilidade de fazermos essa leitura um pouco mais não resumida, mas trazendo o mais importante. Tá? Então, na semana passada, nós falamos sobre a história de Ana, no início, falamos sobre o livro, sobre a história de Ana, sobre seu cântico, e vimos os crimes e a profecia sobre a casa de Eli, o que seus filhos faziam, roubando ao povo e a Deus, o que eles faziam em relação à prostituição, enfim, muitas e muitas situações difíceis, e vai ter ao final, uma profecia sobre a casa de Eli. Toda a profecia vai se concluir, vai ser materializada no programa de hoje. Vocês vão ver que os filhos de Eli vai morrer, e a sua casa vai estar caindo. Né? Hoje, Deus vai falar com Samuel, e a guerra, vamos ter uma grande guerra, grande para o tempo, sim, uma grande guerra contra os filisteus, e essa guerra vai ter muitos desdobramentos, tá? Antes de mais nada, quero me desculpar com vocês, eu não estou conseguindo ver os comentários, o boa noite de vocês, tenho certeza que já tem aqui, eu não estou conseguindo, mas vou tentar responder, ler pelo meu celular, tá? E vou tentar, vamos ver se dá certo. Aqui.
abrir, vamos ver se meu celular aparecer as perguntas. Ah, apareceu, então eu vou explicando a vocês, o StreamYard mudou um pouco sua configuração e eu estou tendo que entrar através de, não como o anfitrião, mas como convidado. Tá? Aí não dá para escrever, não dá para fazer certas coisas. Mas estou tendo a graça, aliás, tive a graça de lembrar que eu podia fazer pelo celular, não tinha me lembrado. Está vendo como é bom orar? Sempre vem os Espíritos ao nosso auxílio. Deixa eu então procurar aqui o chat para ver quem já está por aqui. Minha querida Albertina Zacarias, desejando boa noite. Liz Menezes, boa noite, querida. Vitor Luns, também desejando boa noite. Minha querida Maria Eugênia Castelo Branco, boa noite. Minha queridíssima Vilma Velasquez, muito feliz de ter você aqui, querida. Felipe Menezes, boa noite. Lena Monteiro, Marcos Juver, meu querido irmão, muito boa noite, está aqui do meu lado. O papo com vocês não vai ficar perdido, graças a Deus. Eu sempre lembrando, ore que sempre vem uma boa intuição. Então, queridos, pode perguntar por aqui que eu estou com o celular na mão, dando uma olhadinha para não perder o nosso bate-papo, certo? Eu Cizile também, boa noite. Chegou aqui também, aqui no finalzinho. Boa noite, querida. Opa, pronto. O que acontece? O que vamos ver aqui? Vai ter uma visão de Samuel com relação a Deus. É muito interessante porque, lembre-se, o menino está crescendo, já está com uma certa idade, e naquela época, Deus não estava falando com o povo, as visões eram muito frequentes, não eram frequentes. Mas veja que interessante. Lembre-se que o povo, desde o tempo de Juízes, olha quanto tempo nós estamos estudando, leis lá do finalzinho de Josué, até aqui, nesse momento, que o povo não está lá muito, como se dizia antigamente, lá muito legal, né? Muito católico, como dizia minha avó. Então, o povo estava sempre em apostasia, estava sempre no pecado, enfim, em idolatria. Hoje vamos até tratar sobre isso, falar algumas coisas aqui para vocês, que esse momento é o momento correto para falar. Eu já tinha falado mais ou menos em outro momento aqui, esse momento é propício para colocar isso. E o que acontece? As visões não eram frequentes, mas não era uma questão, quando analisamos esse momento, não era uma questão que Deus não falava com o povo que não ouvia. Tanta coisa que eles estavam fazendo na vida deles, eles simplesmente não ouviam. Então, Samuel estava deitado dentro do templo. Tá? Samuel já era visto como alguém muito importante ali dentro do sacerdócio, tanto que ele estava dentro do templo, ou seja, estava no lugar santo. Lembre-se que o tabernáculo, quem vai lembrar das nossas aulas anteriores, principalmente lá em Êxodo, que nós vamos ver o tabernáculo, ele é uma grande retangular, tem um grande pátio e tem uma tenda. E dentro dessa tenda tem um outro espaço fechado por uma cortina. O lugar santo é essa tenda, o lugar santo do santo, é onde ficava a arca e apenas o sumo sacerdote podia entrar. Então veja que Samuel já estava sendo bem importante naquela época. Então o que acontece? Ele está ali deitado, né, e vai acontecer o seguinte, ele vai ouvir Deus, alguém falar com ele. Samuel, Samuel. Ele responde, eis-me aqui. Então, ele toma esse susto e vai procurar o Eli. Eli também está deitado ao lado dele. Ele vai, mestre, o senhor me chamou? Ele vai dizer, não, filho, não chamei você, vai deitar. Aí, daqui a pouco, mais uma vez, Samuel. Aí, Samuel levanta, olha em volta, não vê ninguém, vai de novo até Eli. Aí, Eli, mais uma vez, não te chamei, Samuel, vai deitar. E o Senhor chama pela terceira vez, tá? Samuel. Então ele se levanta, vai até Eli e fala, tá? Chama, mas alguém me chamou. Então Eli, com ainda o lampejo do sumo sacerdote, entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Tá? Ele vai dizer, vai deitar-se. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá? Então o Senhor vai aparecer novamente e vai ouvir Samuel, vai falar para Samuel. Vejam que o Senhor diz a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli, tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Ou seja, Deus fala para Samuel
que vai fazer o que cumpriu, o que prometeu com Eli. Ou seja, os seus filhos vão morrer, ele vai morrer e a casa vai ser derrubada, ou seja, a sua família vai ser derrubada, e vocês vão ver, como eu coloquei antes, que até o capítulo 7 isso tudo vai acontecer. Então, Samuel vai contar a visão a Eli. Samuel se levanta, vai contar ali, chega no portão do tabernáculo e vai falar. Mas ele fica com medo de relatar a Eli o que ele disse. Né? Então ele vai dizer: o que o Senhor falou? Peço que você não esconda nada de mim. Tá? Então Samuel vai contar toda a história, vai dizer que tudo vai acontecer. Ele falou para Eli. Tá? E Samuel, passado o tempo, Samuel crescia e tudo que acontecendo com as palavras de Samuel aconteciam. Tá? A questão dele ouvir Deus, dele ser um menino que está crescendo no sacerdócio. Então, tudo vai acontecer da forma que era melhor para ele. E veja, toda Israel, ou seja, todo aquele grupo ali próximo, reconheceu em Samuel como um profeta do Senhor. Né? E o Senhor vai continuar ali em Siló, porque Siló era onde Deus se manifestava a Samuel. Ou seja, Samuel está sendo cada vez mais elevado por Deus. Tá? E em Siló é onde está, no momento, o tabernáculo e a arca da aliança. Tá? E veja que interessante, quando entra um cisco aqui no meu olho. Vejam que interessante. Samuel não era para ser sumo sacerdote. Ou seja, Samuel ele poderia trabalhar no sacerdócio. Ou melhor, não ser sacerdote nem sumo sacerdote. Ele poderia trabalhar no templo, porque ele não era da família de Arão. Tá? E, além do mais, ele era um nazireu. A grande diferença aqui, é importante nós reforçarmos isso, um sumo sacerdote, ou quem trabalha no sacerdote, ele tem um período ali da vida dele que ele vai estar trabalhando e vivendo. Como sacerdote, vai ter que ter certos comportamentos em determinados locais. O nazireu não. O nazireu é entregue ao Senhor, ele é dedicado ao Senhor, e o comportamento dele tem que ser constante. Ele não pode ser nazireu aqui e não ser nazireu na casa dele. Não, ele é nazireu na casa, no trabalho. Digamos que existisse um nazireu hoje, na casa, no trabalho, na religião que ele fosse, enfim, em todos os lugares. É uma grande diferença muito importante. Né? Então, vai haver uma guerra. Tá? Agora já avançamos para o capítulo 4. Vai haver uma guerra. E veio a palavra de Samuel, tá, para todo Israel. Ou seja, que vai haver uma batalha, que Deus vai ter toda essa ação contra o povo de Israel. E eles vão sair a batalha contra os filisteus. Tá? E eles vão acampar em Ebenezer. E os filisteus vão acampar em Afeca. Seria mais ou menos estarem um de frente para o outro a uma relativa distância. O que acontece? Israel vai ser derrotado pelos filisteus. Tá? Eles vão matar nessa batalha 4.000 homens. Tá? Lembrando que essa contagem é relativa. Mas, para o nosso entendimento, no entendimento das Escrituras, cerca de 4.000 homens. E o que acontece? Quando eles voltam derrotados, os anciãos vão perguntar: ora, por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Lembre-se, Deus sempre dava vitórias a eles, sempre ia à frente deles, ganharam batalhas com muito menos homens, enfim, e agora perderam uma batalha. Tá? Vejam o que esse povo vai fazer, e aqui que começa uma grande derrocada desse povo, mais uma grande derrocada desse povo. Vejam bem, isso é a ideia do povo, tá? Dos anciãos de Israel. Vamos trazer de Siló a arca da aliança para que ela esteja na frente e os inimigos vão perder a batalha porque a arca vai estar conosco. Tá? Isso é a ideia do povo. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, vão estar com a arca da aliança, vão ser os responsáveis pela arca estar na batalha. E o que acontece? Quando a arca chega, o povo fica muito animado, o povo fica muito alegre. Tá? A arca chegou, nós vamos ganhar a batalha. Mas veja bem, quando a arca chega, que eles têm aquele alvoroço e tal, os filisteus do outro lado, eles viram e vão dizer: olha, o que está acontecendo lá no arraial dos hebreus? E eles, sabendo, disseram: olha, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ou seja, eles sabem da história de Deus lutando por eles sabem da história da arca, eles sabem da história de tudo ali.
Né? É aquela questão, todo o povo ali em volta, mesmo os pagãos, os não hebreus, os não israelitas, eles conhecem a história desse povo, já ouviram falar de alguma forma. Os filisteus, com certeza, conheciam essa história e eles ficaram com medo do Deus dos hebreus. Né? Os hebreus, os israelitas, estavam levando a arca no sentido de que, trazendo a arca, Deus vai estar conosco, vamos ganhar a batalha. Tá? Os filisteus não, eles tiveram medo, porque sabiam que o Deus de Israel era poderoso. Vejam que é uma diferença. O povo de Israel estava com a arca, porque tendo a arca, Deus viria. Quer dizer, estava fazendo como que fugiu a palavra, uma chantagem com Deus. Eu vou levar a arca, então o senhor tem que vir. Tá? Os filisteus não, os filisteus temeram a Deus. Mas os filisteus lutaram. E na luta, os filisteus venceram a batalha, mesmo com a arca. Tá? E o que acontece? Todo mundo saiu correndo. Tá? Cada um foi para um lado, cada um fugiu para a sua tribo. E o que acontece? A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. E os filhos de Eli, Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia. Lembre-se que Deus falou para Eli que mataria, os 2 filhos deles morreriam no mesmo dia? Aconteceu, dos 2 filhos de Eli morrerem no mesmo dia. E não ficou nos seus filhos. Por quê? Um dos homens benjamitas, tá, voltam correndo, fugindo, quando ele chega em Siló, onde está Eli. E ele já tinha rasgado suas roupas, jogado terra na cabeça. Isso era um sinal de desespero, tá, dos judeus. Até o tempo de Jesus era assim. Lembre-se que quando Jesus foi condenado lá naquele julgamento totalmente, né, aquele teatro que foi o julgamento, quando Jesus fala que eles consideram uma blasfêmia, o que acontece? Tá? Rasga-se a roupa e grita-se blasfêmia, tem toda uma ação, por quê? Era algo como que desespero, rasgar a roupa e jogar a terra na cabeça. Tá? E ele vai dizer que os filhos de Eli tinham morrido. E o que acontece? Ele estava sentado na cadeira ali na frente do templo, tá? O coração dele, por causa da arca, cadê a arca que não volta? Né? Então o homem conta aquela história ali, tá? E ele vai dizer, contar a notícia. Então, vejam bem, Eli tinha 98 anos, ele já estava quase que cego, tá? Até o termo remete que ele já estava cego, quando ele vai dizer, os seus olhos já não se moviam, quer dizer, provavelmente já estava cego. E o homem vai dizer que, além de perder a arca, os 2 filhos dele morreram. Tá? Então, vejam, Eli está sentado, ele cai da cadeira, tá? E quebra o pescoço e morre. Tá? E veja bem, ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel por 40 anos. Tá? Esse termo velho e pesado não é o que é hoje. Tá? Hoje a gente chamar alguém de velho e pesado é pejorativo, é alguma coisa difícil. Tá? Mas, naquela época, ser pesado, ser grande, era algo importante. A pessoa era vista com muito bons olhos. Primeiro, porque já tinha idade, e depois por ser corpulenta, gordo mesmo, como nós temos a ideia. Isso era muito comum e esses homens eram muito prezados. Tá? Querida Elci está dizendo a palavra barganha que eu perdi, ela agora me lembrou. Muito obrigado, querida. Barganha, realmente, barganha, chantagem que eu usei, né? É o que eles estavam fazendo com Deus. Então, ele morre dessa forma. E vejam bem, o negócio não para por aqui. Quando a nora de Eli vai saber dessa história, a mulher de Finéias, ela estava grávida, próximo ao parto. Tá? E quando ela sabe disso, ela vai, né, dar a luz ali espontaneamente, vai ter as dores do parto, e ela vai ter o filho. Tá? Mas ela vai dar o nome do menino, vejam bem, quando ela estava morrendo, ou seja, ela morre no parto, e ela dá tempo ainda de dar o nome ao menino. O nome vai ser Icabô, tá? Que quer dizer, basicamente quer dizer foi-se, acabou. Tá? E quer dizer, ela vai dizer, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Tá? Vejam, o capítulo 4 é totalmente a materialização do cântico de Ana. Lembre-se que ela vai falar dos orgulhosos, das perdas, enfim. E isso aconteceu.
né? Então, a arca, vamos para o capítulo 5, a arca está lá no templo dos deuses dos filisteus. Eles pegaram a arca, veja que interessante. Lembre-se que quem tocava na arca morria, tá? Quando já aconteceu várias vezes. Mas dessa vez não. Provavelmente eles tocaram na arca, pegaram a arca de uma forma e ninguém morreu, pelo menos não é narrado. Mas vejam o que vai acontecer. Os filisteus levaram a arca, tá? E tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, tá? Frente a uma imagem de Dagon. Dagon seria o deus do trovão, deus das tempestades, tá? Alguma coisa assim. É um homem, metade homem, metade peixe, tá? Com barbas, enfim, com um rosto muito parecido daquela época. Então, os filisteus tomaram a arca e colocaram ali no templo, e quando eles levantaram de madrugada, eles viram que Dagon estava caído. Tá? A imagem, a estátua caiu. Tá? E eles botaram no lugar de novo, isso na madrugada. Quando eles chegam lá de manhã, a estátua estava caída de novo. Só que dessa vez, ela estava caída com a cabeça quebrada e os braços quebrados. Tem algumas imagens na internet com essa desenhos, enfim, com essa imagem. A arca e a imagem de Dagon caída e quebrada, é bem interessante. Né? Mostra essa coisa da relação do poder. Né? Até porque, abrindo parênteses aqui, naquela época, batalhas dessa forma era também não só uma batalha entre os homens, mas ela é vista por esses homens como uma batalha entre seus deuses. Tá? O Deus mais poderoso vai estar tomando à frente do seu povo e dando a vitória ao seu povo. Por isso os filisteus tiveram medo quando eles souberam que a arca estava ali. O medo do Deus dos israelitas, o Deus de Israel. Então, é interessante que, por isso, os sacerdotes de Dagon, lá no verso 5, e todos que entraram em seu templo de Asdonte, não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Ou seja, eles pulam, tá? Isso é uma antigo, isso é algo que depois nós vamos ver da tradição deles. Eles não pisam na soleira por causa das mãos, tá? Porque as mãos do Dagon ficaram exatamente na soleira da porta. Então, eles, quando entram no templo, eles pulam a soleira, ou seja, não pisam ali. Então, o que acontece? A mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, ou seja, Deus vai começar a castigar aquele povo, tá? Porque eles tomaram a arca da aliança. Eles vão ter tumores, muitos tumores, tá? E vão ser todo ao redor, todo aquele povo ali. Então, o povo ficou com medo, os filisteus ficaram com medo. Eles disseram, o que nós vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Então, os mais antigos vão dizer, vamos devolver essa arca. Vamos mandar essa arca para Gate, tá? E lá eles dão um jeito com a arca deles, mas manda essa arca embora. Tá? E depois que levaram, tá? A mão do Senhor, e depois que a levaram, a mão do Senhor contra aquela cidade, causando grande terror. Tá? Porque aquela cidade foi ferida com tumores, do mais novo ao mais velho. Tá? Então, eles definitivamente enviaram a arca não para Gade, melhor dizendo, para Ecrom. Vejam, estava lá com eles no templo de Dagon, Deus deu dores, né? Deus esses tumores. Manda para Gade, Deus daria em Gade também deu os tumores. Então, o pessoal de Gade manda enviar para Ecrom. Ecrom já é já no povo na terra de Israel. Tá? Então, levaram a arca de Deus para lá, mas eles ficam com medo. Eles vão dizer, olha, trouxeram para matar a todos nós também. Tá? Então, desculpa, Ecrom ainda é do território dos filisteus, mas cada vez mais próximo do território do povo de Israel. Então, o que eles fazem? Devolvam a arca de Deus ao povo de Israel, porque ali em Ecrom também teve as doenças. Tá? Então, volte para o lugar para que não mate o nosso povo. E os homens que não morriam eram atingidos por tumores. Tá? E eles clamavam para que isso terminasse. Tá? Assim termina o capítulo 5. Vejam bem essa história, está recapitulando. Samuel ouve Deus dizendo que vai fazer. Ele fala com o povo começa a ver Samuel como um profeta, como um homem de Deus. O povo vai à guerra contra os filisteus, perdem a batalha, voltam para buscar a arca com a convicção que vão vencer, porque a arca está ali, perdem de novo. Perdem a arca da aliança, voltam fugidos todos. Os 2 filhos de Eli morre, sua nora morre. Tá? Tem um filho dizendo a glória acabou, tá? A glória de Israel
hora do povo de Deus ali acabou. E agora, a arca lá na terra dos filisteus, o Deus dele cai, quebra, tem tumores no povo, 3 cidades com tumores, e eles vão devolver a arca definitivamente. Eles vão dar um jeito de devolver a arca. Tá? Mas o que eles fazem? A arca ficou 7 meses com os filisteus. Tá? 7 meses nessa situação complicada. Eles têm que se livrar da arca. O que eles vão fazer? Eles devolvem a arca, sim, tá? Mas diz o seguinte: não mandem vazia. Tá? Leve uma oferta de culpa. Vejam bem como eles conhecem razoavelmente as questões. Lembre-se lá em Levítico a questão das ofertas de culpa. Tá? Quem acompanha vai lembrar que eram várias ofertas. Uma delas é a questão da culpa. Então, vocês serão curados. Tá? Vejam bem, se vocês levarem, tá, e serem curados, e saberão que a mão de Deus vai pesar sobre nós. Então, vão. Tá? Então, os filisteus perguntam: que oferta pela culpa devemos mandar? E os sacerdotes respondem: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos, tá, de ouro, segundo o número dos governantes filisteus, porque a praga é a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Ou seja, eles vão mandar fazer um molde de um tumor, vejam bem, e de rato. Tá? E são 5 líderes, tá? Lembre-se, já falamos sobre isso, os filisteus eram liderados por 5 reis, 5 príncipes, enfim. E eles vão fazer essa conta e mandem junto com a arca de volta, seria essa oferta. E aqui um ponto interessante. Vejam bem, tumores e ratos. Naturalmente, aquele povo foi assolado por peste bubônica. Tá? E existem registros, tá, históricos que a peste bubônica já existia naquela época. Registros da questão dos ratos, de bolhas, de tumores, enfim, de morte, tá? Naquela época, aliás, muito antes disso. Então, naturalmente, veja que interessante, a ciência explicando os acontecimentos das escrituras. Aquele povo foi assolado por peste bubônica. Tá? Por isso, os ratos entram nessa história. Então, eles fazem as imitações, tá? Bota tudo direitinho, tudo certinho, tá? E mandam um carro novo. Eles pedem para colocar 2 vacas com crias, tá? Pô, a gente vai entender por que vacas com cria. Coloca tudo ali e amarra no carro. Tá? Os 4 bezerros ficam para casa. Por quê? As 2 vacas com cria, qual era a ideia deles? As 2 vacas com cria, elas vão estar ali com os seus bezerros. E quando elas forem mandadas para levar a arca, qual é a ideia deles? Que eles vão ter que levar, a vaca vai levar a arca até lá sozinha, tá? E elas vão voltar porque os seus bezerros ficaram ali. E a ideia deles também é o seguinte, tá? Que eles vão levar pelo caminho de Bet-Semes, e vejam bem o pensamento do povo ali. Se a vaca for direto e levar, eles vão estar salvos. Se ela voltar, eles vão estar perdidos, porque Deus vai continuar pesando a mão sobre eles. Tá? Mas a arca vai chegar em Bet-Semes, né? Quando chega também, querida Fernanda Linhares, seja muito bem-vinda, querida, lá de Floripa. Quando chega, a arca vai lá para Bet-Semes, tá? E as 2 vacas foram, tudo certinho, tá? Elas foram diretamente, elas foram andando e berrando, e seguiam sempre o mesmo caminho, elas não se desviaram nem para a esquerda, nem para a direita. É muito interessante que eles colocam esse tom. Elas não se desviaram. Então, quando elas chegam em Bet-Semes, os governantes filisteus, né, que foram atrás delas até a fronteira, lembra-se que eu falei, eles mandam a vaca, mas eles não vão juntos, eles vão tomando conta. Tá? Eles não vão ali puxando a vaca, mas eles estão lá tomando conta. Então, quando chega na fronteira, tá, que eles vão ver tudo aquilo ali, eles vão sossegar com as vacas chegaram. E quando as vacas chegam, o povo está ali e vão ficar muito contente, o povo vai ficar exultante, porque a arca voltou. Então, o que acontece? Muita alegria, tá? O carro vai até o campo de Josué, de um homem chamado Josué, que ele é de Bet-Semes, tá? E vai dizer, né, que ali tinha uma grande pedra,
eles vão pegar a pedra, eles vão pegar tudo, vão cortar a madeira do carro em pedaços, vão fazer ali uma fogueira e vão pegar as vacas e vão oferecer em holocausto ao Senhor. Ou seja, vejam bem o que acontece. E quando eu falei para vocês, o quanto esse povo está indo de mal a pior em toda essa história. Eles vão fazer isso e mais, eles vão pegar a arca e vai botar sobre uma grande pedra para ser admirada, porque ela voltou. Vejam bem o quanto tudo aqui está errado. Quando a vaca chega, tá, e é a ideia de um sacrifício de culpa, o que eles fizeram? Eles cortam a madeira, fazem a fogueira e vão fazer o holocausto. Lembre-se, holocausto tem o sacrifício do animal e do animal morto, se coloca na fogueira e a fumaça é o cheiro agradável a Deus, ou seja, sacrifício e holocausto. E isso já estava errado. Por quê? O sacrifício de culpa era com bois, não poderiam ser com vacas, principalmente vacas que são estrangeiras, provavelmente tinha mácula. Tá? Seriam bois sem mácula. Então, já estavam errados da forma que fizeram o sacrifício, e até porque não estavam em Siló, não estavam no templo. E outro erro que é pior ainda, e vocês vão ver que esse erro foi fatal, tá, contra esse povo. A arca foi colocada, como eu coloquei para vocês, em uma pedra para ser admirada. A arca é para ficar dentro do lugar santo. Só o sumo sacerdote pode ver a arca. Só o sumo sacerdote pode ter contato com a arca uma vez por ano. Esse povo fez da arca da aliança, ou seja, da ligação dele com Deus, algo banal. Algo para ser levado para a guerra, algo para ser admirado por todos, algo para ser levado de um lado do outro. Ou seja, eles não reconhecem o pior, eles brincam com o poder de Deus. Esse poder que está se manifestando o tempo todo, e eles estão naturalmente o tempo todo brincando com esse poder. Tá? Então, os governantes filisteus, vendo aquilo, eles voltam, tá, para os lugares, tá, e os tumores de ouro e tudo que foi enfiado foi recebido. Tá? Cada um, né, enviado por Senhor por cada um deles. Então, enviaram também os ratos, tudo certinho como eles vão fazer. A grande pedra sobre a qual puseram a arca está até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes, tá? Quer dizer, passado muito tempo, quando foi escrito esse texto, a pedra ainda estava lá, a representatividade ainda estava lá. E vejam bem, né, o Senhor, tá? Lembre-se, a arca não é para ser vista, a arca não é para ser tocada. Né? E veja o que acontece. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, e foram 70 mortos. Né? Ou seja, a arca virou algo de exposição, um objeto de exposição. E todos os 70 que foram lá e olharam para a arca, para dentro da arca, todos morreram. Tá? E aquela coisa, né? O homem de Bet-Semes vai dizer: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Tá? Então, eles mandaram mensageiros para Kiriat-Jearim para mover a arca. Veja, a arca estava lá com os filisteus, eles bandam de cidade em cidade, Deus vai ferindo todo mundo, chega na Terra Prometida, e os próprios povo de Israel, o próprio povo de Israel, também se enrola com a forma como lidam com a arca, e vão sofrer, e vão morrer também. Assim termina o capítulo 6. Meu amigo Marcos Júlio está perguntando, está colocando. Interessante a posição do povo filisteu, mesmo reconhecendo o poder de Deus, Israel nunca parou de lutar. Exatamente, nunca parou de lutar. E nós vamos ter, aqui mesmo, daqui a pouco, nós vamos, nesse livro, em Samuel 2 Samuel, nós vamos ter as batalhas dos filisteus com o povo de Israel. E querido Júlio, eu tenho mapas aqui, né? Quando nós vemos o mapa dos filisteus na época, tá? É exatamente aquela coisa. Infelizmente não tem como não comparar, não trazer nos dias de hoje. Essa é uma batalha que continua, que a faixa dos filisteus, uma das cidades dos filisteus, é a cidade de Gaza. Hoje nós conhecemos como faixa de Gaza, aquele território ali que colocamos como Palestina, e estão em briga, estão em guerra, infelizmente, até os dias de hoje. Muito obrigado, meu querido Marcos Júlio, pelo comentário.
Tá? Gente, pode comentar que eu estou aqui de olho no celular, dá para ver o comentário de vocês. Né? Então, vimos que a arca tem um grande poder, Deus tem um grande poder através da sua arca, da Arca da Aliança, e vai de povo em povo tendo essa situação. Essa viagem da arca é muito grande, tá? Que ela sai lá de cima de Siló, é como se desse quase que um círculo. Tá? Eu vou procurar aqui, na semana que vem, eu vou mostrar algum mapa disso aqui para vocês. Trazer algumas imagens que eu tenho aqui, para vocês visualizarem tudo que aconteceu. Aí na semana que vem, o nosso anteriormente vão ser esses mapas. É bem interessante para vocês perceberem a trajetória da arca nos locais e as situações que aconteceram. Né? Então, chegamos ao capítulo 7. E no capítulo 7, nós vamos ter os filisteus sendo vencidos. Agora eles vão ser vencidos pelo povo de Israel. Tá? Por quê? Os homens de Kiriat Jearim, eles vão pegar a Arca da Aliança, tá? Vão para a casa de Abinadab, tá? Que fica na colina, e ali eles vão consagrar Eleazar para que guardasse a arca. Tá? Ou seja, a ideia é de que precisava de alguém para cuidar, como que um sacerdote. Lembre-se, Eli morreu. Os 2 filhos de Eli morreram. Quem vai cuidar da arca? Tá? Então, a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. A arca ficou ali por 20 anos e a casa de Israel estava sempre lamentando com Deus. Sempre lamentando. E o que acontece? Deus vai responder. Deus vai dizer o seguinte: olha, vocês estão lamentando? Então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. O que são deuses estranhos e astarotes? Tá? E ele vai avançar ainda. Os filhos de Israel tiraram dos seus meios Baalins, tá? Que serviram só ao Senhor. Esse ponto que eu queria chegar para colocar, que eu falei para vocês. Vou chegar a um ponto que eu vou colocar algo importante, para vocês terem consciência e, quando ouvirem, entenderem que não é dessa forma. Vejam bem, olha quanto tempo nós estamos nessa história. Tá? Só nesse pedacinho aqui já se passaram foi um espaço de mais de 20 anos. Veja todo o tempo dos juízes. Veja um certo tempo, finalzinho de Josué, né? Mas principalmente todo o período de juízes até aqui. Um pouco do tempo lá no deserto, o quanto esse povo adorava outros deuses. Aqui, veja o que Deus diz. Vocês querem estão clamando por mim? Então tire perto de vocês, parem de adorar os deuses estranhos e os astarotes. Ou seja, eles adoravam Baal, adoravam o próprio Deus dos filisteus, adoravam Baalim. Tá? São deuses daquele povo em volta, dos amorreus, dos filisteus, enfim. Ou seja, é sempre interessante que uma das coisas que a gente ouve, eu ouço desde pequeno. Aí, quando eu fui estudar história da religião e aprofundar estudo bíblico, a mesma coisa. Deus escolheu o povo de Israel porque o povo de Israel era o único povo monoteísta. Gente, o povo de Israel adorava outros deuses com muita frequência. Eles nunca foram monoteístas. Eles, lá no Egito, adoravam os deuses do Egito. Quando foram para o deserto, lembre-se que a primeira providência que eles fizeram, quando Moisés se afastou para ir para o Monte Sinai, o que eles fizeram? Fizeram um deus de ouro, um bezerro de ouro, para a adoração de outros deuses. Tá? É uma coisa muito estranha que as pessoas coloquem dessa forma. Logicamente, quando eu não sabia, eu acreditava fielmente que o povo de Israel era o único povo monoteísta da época, e nós vemos que não. Vejam, eles estão adorando diversos deuses. Tá? Deus do trovão, Deus da colheita, tá? Astarote. Tá? Eu vou pegar também imagens desses deuses para vocês verem. Tá? E ele vai dizer, né? Samuel vai dizer agora, Samuel entra nessa história: congreguem todo Israel, tá? Eu vou orar por vocês e vocês vão ter essa liberdade contra o povo dos filisteus. Ou seja, eles clamam por Deus, estão sofrendo, estão na dificuldade durante esses 20 anos. Tá? Deus vai ouvir, mas vai exigir: se afasta dos deuses, joga fora seus deuses. Eles vão jogar, e aí Samuel entra mais uma vez. Eles vão colocar, tá? E vejam, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Eles vão se derramar ali diante do Senhor, vão congregar-se em Mispa, tá? Então vão se preparar para mais uma vez lutar contra os filisteus.
Tá? E quando os filisteus ouvem os filhos de Israel, eles vão sair para atacá-los. Tá? Então, o que acontece? Lembre-se, acabaram de perder a guerra para os filisteus. Tá? 20 anos é muito tempo, não. Né? Tem a lembrança da guerra. Então, eles vão estar com medo. Mas veja, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então, Samuel pegou um cordeiro, veja bem que coisa incrível. Samuel pega um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o respondeu. Ou seja, vemos aqui mais uma vez as ligações das Escrituras com Cristo. Essa representação do cordeiro, mais uma vez. O povo estava oprimido, o povo estava vencido, perdido. O que Samuel faz? Coloca em holocausto um cordeiro, tá? E esse povo vai ser ouvido por Deus, esse povo vai ser salvo por Deus. Tá? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. Mas, quando os filisteus chegam, o Senhor trovejou com grande estrondo, tá? Sobre os filisteus, eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Lembre-se que eu falei para vocês que naquela época a batalha não era só entre homens, mas entre os deuses, ou seja, o Deus de Israel contra o Deus dos filisteus. E lembra que eu falei para vocês de Baal, né? Baal, Deus trovão. E falei para vocês de Gad, né? Agora fui confundido no início. Mas Baal era Deus trovão, Baal também Deus dos filisteus. E veja, Deus trovejou de tal forma, de maneira tão violenta, potente, que eles se assustaram. Ou seja, eles viram que o Deus do povo de Israel era mais poderoso que o Deus deles. Então, eles perdem a batalha. E no final do capítulo 7, tá, eles são derrotados, eles vão embora. Tá? Samuel, depois da batalha vencida, ele pega uma pedra e pôs entre Mispá e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: aqui nos ajudou o Senhor. Provavelmente vocês já viram por aí igrejas Ebenezer, escrito Ebenezer, igreja não sei o que, Ebenezer, igreja Ebenezer, até pura, já vi igreja Ebenezer só. Ebenezer é esse termo, até aqui nos ajudou o Senhor. É a partir daí que nós ouvimos esse termo, essa frase, tantas vezes, vem desse momento, tá? Ebenezer. Tá? Então, nunca mais, tá, vieram até o território de Israel, porque eles tinham medo do Senhor. Enfim, aqui termina essa batalha. A cidade dos filisteus haviam tomado, foram devolvidas, tá, desde Ecrom até Gate, e os territórios ao redor, Israel tirou da mão deles. Tá? E houve paz entre Israel e amorreus, ou seja, outro povo também que estava nessa batalha, também houve paz. Né? E assim, nós fechamos esse trechinho do início da concretização da palavra de Deus com relação ao caso de Eli, até essa batalha final que vai cada vez mais alçar Samuel como o profeta, como um sacerdote, enfim, como alguém que vai ser aquele que vai estar salvando o povo. Tá? Samuel, a partir daí, ele vai julgar Israel, ou seja, vai ser o comandante, o líder do povo de Israel durante toda a sua vida, tá? Até a sua morte. E em todo ano ele fazia uma volta, ele passava por Betel, Gilgal, Mispá, ou seja, ele fazia como que um círculo de peregrinação, vamos colocar assim, até para estar julgando a todos até a morte dele. Tá? E porém, lá no finalzinho, o último verso, está escrito: porém voltava a Ramá para sua casa, tá? E onde julgava Israel e o edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele julgou Israel por toda a sua vida, fazia esse círculo, ou seja, circulava pelas cidades e voltava para sua casa, e o povo ali, junto a Samuel, edificou um altar ao Senhor. Minha querida Albertina Zacarias está por aqui também, minha colega de trabalho, seja muito bem-vinda, dizendo: impressionante a resistência do homem em relação a Deus. Minha querida, é impressionante como o homem não se rende ao poder de Deus até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É impressionante como o homem não consegue entender que o poder de Deus está muito além de qualquer coisa. Aquela situação, nós não entendemos, nós compreendemos
o poder de Deus, a possibilidade que Deus tem em nossas vidas. Vilma Velasco está dizendo, parece ficção científica, mas a fé e o temor que os movia. Fico admirada com esses detalhes. É muito interessante. É aquela coisa. Veja, o povo é desobediente, mas ele acredita, é uma desobediência que acredita. Porque quando o negócio fica muito ruim, falando aqui nos nossos termos, eles clamam por Deus. Foi como aconteceu no Egito. Viviam muito bem no Egito. O povo de Israel era a descendência de José, eles viviam bem no Egito. Quando as coisas apertaram, eles clamaram por Deus e foi embora. Quantas e quantas vezes nós vimos isso? Eles faziam alguma coisa errada, Deus punia, eles clamavam por Deus, aí Moisés ia lá no monte pedir por Deus e assim por diante. Tempo dos juízes, era aquela coisa, vinha um juiz vivia tudo bem, o juiz morria, caía todo mundo na gandaia de novo, todo mundo para apostasia, para idolatria, enfim. Aí começava a sofria, clamava por Deus, Deus dava um juiz, era um círculo. Círculo vicioso mesmo, cara, que não é um vício. O juiz morre e vamos para a luta. Vamos fazer o que a gente quer. Aí tudo dá errado, chama Deus de novo, Deus dá um juiz. E aqui nós vemos isso, vê. Teve a batalha, perderam. Foram lá com toda a arrogância, pegaram a arca e a arca resolve. Perderam. Aí viu que ficou muito ruim, chama Deus. Aí tem todo esse trabalho, Deus ali com o seu profeta, com o seu enviado, vai estar solucionando parcialmente essa questão com os filisteus. Nós vamos ver que daqui a pouco tem mais briga com os filisteus. Certo, queridos? Hoje deu até para fazer tudo, pensei de demorar mais, peguei esses capítulos todos, essa história dessa batalha. Amanhã vamos estar encerrando a carta aos Filipenses, lá no nosso programa por Cartas Evangélicas, Epístolas Evangélicas. Sábado, não, domingo nós vamos estar às 10 da manhã no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, chegando no finalzinho da viagem lucana. Jesus já está quase chegando em Jerusalém. E não se esqueçam de me procurar por aí pelas plataformas, @RubensAlpen, vocês vão ver lá os nossos trabalhos por aí. Certo, queridos? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem... Eucisíris está dizendo, vou ler os textos a mais para entender mais. Isso aí, querida, vamos sempre. A gente estuda um pouquinho de um lado, vai buscar mais textos, tá? Eu vou até escrever aqui na semana que vem, te mostrar imagens para você, tá? Para vocês. Vou tentar fazer isso. Não sei como é que vai estar aqui a plataforma, mas vou tentar te mostrar imagens para vocês. Meu amigo Vitor Runs está agradecendo, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a todos que estão por aqui, a todos os canais que estão reproduzindo o nosso programa. Muito obrigado ao Albertina, Liz Menezes, Vitor Lunes, Maria Eugênia, Vilma Velasquez, Felipe Menezes, Liana Monteiro, Marcos Juver. Muito, muito obrigado, queridos. Você está dizendo, quebramos a cara, mas não nos dobramos. Exatamente, a gente quebra a cara, mas não se dobra ao poder de Deus. Isso é uma recorrente, nas nossas vidas. Quantas vezes nós, como você bem colocou, quebramos a cara porque não obedecemos a Deus, e em todos os sentidos, né? Eu sempre lembro de uma situação na minha vida, foi um pouco antes de eu estar me envolvendo mais com a doutrina, ou seja, envolvendo de fato, no sentido de estar me dedicando, mas desde nascido no meio, eu tinha que fazer uma questão particular, eu tinha que fazer para meu próprio benefício, e eu cismei que eu tinha que fazer de um jeito tal, e do jeito tal que eu estava fazendo, sempre dava errado. Eu tentava de um lado, tentava do outro, dava errado, e aquele sentimento que eu estava indo e batendo, mas tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Até um dia que, meses nessa luta, já aborrecido, em outro momento, ia a vários lugares, aborrecido, não dava jeito. Eu sentei no carro, o carro estava quente debaixo do sol, fica com mais raiva ainda. Eu sentei, antes de ligar o carro, falei, meu Deus, não é possível que eu não vá conseguir resolver isso. E na mesma hora, sabe, aquela coisa assim, como que na mesma hora, porque eu falei realmente cansado, não aguento mais isso. E veio uma ideia, vou no lugar tal. Na mesma hora eu saí, fui para o centro da cidade e cheguei nesse lugar tal que eu não imaginava, que eu até relutei em ir, deve estar lá, mas não deve estar lá, não é possível, enfim. E eu chego lá no local e estava lá
o documento que eu precisava. Enfim, todo o tempo que eu tentei resolver por mim, pela minha inteligência maravilhosa, quebrei a cara. Em um momento só que eu senti a dor, que eu me curvei e pedi a Deus, a luz veio. Então, nós somos besta mesmo, né, gente? Nós somos muito besta. Minha querida Helena Monteiro dizendo, excelente estudo, obrigado, querida. Felipe Menezes dizendo, excelente programa, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, esse carinho de sempre. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui se manifestaram, quem está por aqui não se manifestou. A todos que vão ver posteriormente, meu muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.